também pessoas de sexos diferentes, né, como é o que está lá no artigo 1511 da Lei 10.406 de 2002, o STF decidiu no recurso extraordinário 878.694, 878.694, como deve se dar aí o direito sucessório mesmo naqueles casos de adoção, né? O importante é que o artigo 227 da Constituição Federal, ele traz um mandamento, e esse mandamento é um mandamento muito importante na medida em que ele impõe qualquer tipo de decisão, sempre levar-se em consideração não os interesses dos pais, não os interesses dos terceiros, mas sempre o interesse do menor, né? Sempre o interesse do menor é que deverá prevalecer. É o que está também lá no artigo 3º da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o interesse da criança, mesmo no caso, por exemplo, de adoção, né, lá do artigo 33 da Lei 8.069 de 90, então nós temos aí a situação também da adoção. Então, vai influenciar nessa decisão. Só haverá concessão desses pedidos quando for no interesse da criança, ou melhor para a criança, né? E a guarda compartilhada no entendimento aí dos tribunais superiores e também da própria lei, a partir da Lei 13.058, né? Lei 13.058 de 2014, Lei 13.058 de 2014, que alterou o artigo 1584, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º da Lei 10.406 de 2002, a guarda compartilhada, ela veio exatamente para tentar solucionar essa questão aí da guarda, nessa confusão entre pais e mães, não é verdade? Então, nós tivemos isso desde 1960, discutido lá na Inglaterra, né, com a Joint Custody, né? Joint Custody era o direito, ou seja, o direito à guarda compartilhado, ou guarda comum, coisa que o valha, né? Surgiu na Inglaterra em 1960, depois andou aí na França, andou no Canadá, né? A França veio aqui constituir a sua lei, ou seja, transformar a guarda compartilhada em lei em 1987, né? Com a lei 87.500, deixa eu ver se eu lembro aqui, 87.570 de 1987, né? A denominada Lei Mallory, né? O T no final não tem nada, só T, né? Então, nós temos aí, e no Brasil, surgiu em 98, com a Lei 11.698. Lei 11.698, de 98, trouxe aí essa guarda compartilhada, e foi aprimorada depois com a Lei 13.058 de 2014, 13.058 de 2014, que alterou o artigo 42, parágrafo 5º do ECA, né? Artigo 42, parágrafo 5º do ECA, e foi aí recomendado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, como já vimos aqui, na recomendação número 25 de 2016, né? Então, trouxe aí essa alteração ao artigo 1484, parágrafo 2º da Lei 10.406 de 2002, e trouxe aí como regra, né? A regra hoje é essa, a regra é a guarda compartilhada. Só se não houver condições de estabelecer na sentença lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, aí não será estabelecida a guarda compartilhada. No caso, a regra será a guarda compartilhada, que não se confunde com regra alternada, né? A regra da guarda alternada, na regra da guarda alternada, o filho mora com os dois pais, é a regra alternada, né? Alternando entre as duas casas, né? As duas residências, ambos, logicamente, convivem com o menor e compartilham das ocasiões sobre a vida da criança. Então, veja que guarda alternada é 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, né? Não é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não existe isso. A guarda compartilhada fica na dependência aí da vontade dos pais. Então, não existe uma estipulação por ocasião da sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015,
quando o prazo, o dia certinho para pegar e o dia certinho para trazer de volta. Isso não existe na guarda compartilhada. Isso é guarda compartilhada, alternada, que não existe no nosso ordenamento jurídico. Lá no artigo 1583 da Lei 10.406 de 2002, traz a guarda unilateral, onde um dos pais fica com a criança ou adolescente, né, desde que seja menor de idade, e aí vai estabelecer o estabelecimento de um horário, de um dia, né, para o outro visitar ou mesmo levar para passear, etc. Mas aquele que tem a guarda fica o tempo todo com a criança. Isso é a guarda unilateral. Então, no Brasil, temos aí a guarda unilateral e a guarda compartilhada, como prevê o artigo 1583 da Lei 10.406 de 2002. Então, a guarda compartilhada é aquela em que o filho mora com um dos pais, mas o outro tem direito a visitá-lo, a conviver com essa criança ou esse adolescente menor de 18 anos e a compartilhar das decisões sobre a vida do menor. É importante isso, por causa do artigo 1630 da Lei 10.406 de 2002, que traz o poder familiar, mesmo que não esteja junto, a responsabilidade é a mesma. Então, se o camarada, o pai for morar no Japão, né, trabalhar nas Olimpíadas, ele vai continuar sendo responsável pelo filho aqui, mesmo em qualquer tipo de guarda, por causa do poder familiar, não é mais o pátrio poder, e sim o poder familiar. Então, partindo da ideia de que compartilhar significa dividir, né, partilhar com alguém, em se tratando de filho, logicamente que esse significado ele torna-se extremamente especial, com uma profundidade muito maior, pois aí, nesse caso, está falando de seres humanos, com base no que prescreve o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana. A guarda compartilhada tem a importância na igualdade, né, de deveres e direitos atribuídos aos genitores, aos pais ou a terceiro que seja, sempre objetivando princípios maiores, né, princípios como, por exemplo, o afeto. O afeto é um princípio que deve nortear essa relação entre pais e filhos, né? Então, nessa relação entre pais e filhos, e também o grupo familiar que cerca essa relação, deve-se observar o princípio do afeto, além, logicamente, das questões aí, como a questão da saúde, a questão da segurança e, principalmente, a questão da educação da criança e desse adolescente menor de 18 anos. A guarda compartilhada, então, é a regra, a partir da recomendação número 25 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, é a regra geral, né? Mas, logicamente, que há algumas exceções, né? Também tem a questão, sempre é uma discussão, né? A guarda compartilhada é o mesmo que guarda alternada? Já vimos que não tem nada a ver, né? Guarda alternada é um sistema, guarda compartilhada é outro, né? Outra pergunta que sempre ocorre é que, na guarda compartilhada, os pais que residem em cidades diferentes, né, não estão excluídos da guarda compartilhada? Logicamente que não. A guarda compartilhada, como já disse, a pessoa pode estar morando no Japão, ela vai continuar tendo a guarda e a responsabilidade e o poder familiar, conforme prevê o artigo 1630 da Lei 10.406 de 2002. Então, essa posição, essa ideia de que o pai que não está morando na cidade não tem responsabilidade, contraria o que prescreve o artigo 1583 da Lei 10.406 de 2002. O tempo de convivência também é muito importante, sempre surge essa questão, o tempo de convivência deve ser dividido de forma igualitária, ou seja, de forma igual na guarda compartilhada? Logicamente que não, né? Nós temos aí alguns enunciados, por exemplo, o enunciado 604 e também o enunciado 605 da 7ª Jornada de Direito Civil, 7ª Jornada de Direito Civil, enunciados 604
e 605, que diz que não, o tempo de convivência é acertado entre as partes, por isso é guarda compartilhada, né? Não existe uma fixação de prazo, tem tantas horas para ficar, tem que devolver tal hora, não, isso é acerto entre as partes, acordo entre as partes, não é verdade? Por isso que gerou uma certa